Olá, o CNT Notícias SP está no ar. Confira os destaques desta edição. Estado inicia a campanha da Agasalho 2026 e mobiliza a população para ajudar quem mais precisa no inverno. Alerta em São Paulo, campanha de vacinação contra a gripe segue em todo o estado. E Feirão Casa Paulista leva subsídios para quem quer sair do aluguel na capital e no interior. É agora no CNT Notícias SP. Olha, daqui a pouco o frio começa a dar as caras. E pensando nisso, São Paulo já deu início à campanha do Agasalho 2026, uma das principais ações solidárias do estado. A ideia é simples, mas faz muita diferença. Arrecadar roupas, cobertores e acessórios de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade. E você pode ajudar. Valem peças como casacos, meias, toucas e calçados, desde que estejam em bom estado. Só na capital, as doações vão para entidades assistenciais e também ficam disponíveis para emergências, como incêndios e enchentes. Ao todo, são mais de 600 pontos de arrecadação em todo o estado, inclusive em unidades do Poupa Tempo e estações de metrô. A campanha segue ao longo dos próximos meses e aquecer quem precisa pode começar com gestos simples aí da sua casa. E com a chegada do outono e do frio, os casos de gripe e resfriado costumam aumentar. Mas você sabe o que realmente ajuda a fortalecer a imunidade? A gente te explica na reportagem. O clima muda, o ar fica mais seco e os ambientes fechados passam a ser mais frequentes. É nesse cenário que os vírus respiratórios encontram oportunidade para se espalhar e o nosso corpo precisa estar preparado. Mas quando o assunto é imunidade, não faltam dúvidas e também informações equivocadas. A gente sabe que no outono temos uma queda de temperatura, o ar fica mais seco e ocorre uma maior permanência em ambientes fechados. Isso tudo facilita a circulação de vírus respiratórios. Além disso, mudanças na rotina diária, tipo menos exposição ao sol e piora na qualidade do sono, podem impactar o nosso sistema imunológico. A ideia de que a vitamina C sozinha previne a gripe, por exemplo, é um mito. Ela ajuda, mas não impede a infecção. O que faz a diferença, segundo o especialista, é uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes. Mas a gente sabe também que alguns hábitos realmente apoiam a imunidade. A base é simples, mas muito eficaz e baseada em ciência. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, vegetais de folha escura, proteínas em todas as refeições, chá verde, gorduras saudáveis tipo ômega 3 e muitas vezes suplementos nutricionais de alta qualidade podem sim ser muito importantes. A atividade física também entra na conta. Exercícios moderados ajudam a proteger o organismo, mas o excesso sem descanso pode ter o efeito contrário, enfraquecer as defesas. Hábitos do dia a dia também fazem a diferença. O consumo excessivo de álcool pode prejudicar a imunidade. Já a hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento do corpo. E tem mais, o estresse e a alimentação também impactam diretamente na saúde. E a falta de proteínas e fibras pode comprometer a produção de células de defesa e o equilíbrio do intestino, que tem papel essencial na imunidade. Esses pilares mantêm o sistema imune funcionando de forma eficiente. Manter esses cuidados no dia a dia é fundamental, principalmente nesta época do ano em que as doenças respiratórias aumentam. A seguir, você vai ver quem deve se vacinar agora e por que a proteção é essencial nesta época do ano. É já já. Com a chegada do outono, o governo de São Paulo reforça o alerta. É hora de se vacinar contra a gripe. A campanha começou no fim de março e segue até o dia 30 de maio em todas as UBSs do estado. A vacina está disponível principalmente para idosos, crianças pequenas e gestantes, que são os grupos mais vulneráveis às formas graves da doença.
Até agora, mais de 2,5 milhões de doses já foram aplicadas, mas a meta é vacinar 90% do público-alvo. A orientação é não deixar para depois, já que neste período aumenta a circulação de vírus respiratórios e os casos de gripe. E agora na reportagem você vai entender como a vacina da gripe é atualizada todos os anos para proteger contra as principais cepas do vírus. Com a chegada das estações mais frias, a gripe volta a circular com mais força. E é nesse momento que a vacina se torna uma das principais formas de proteção. A campanha de 2026 começou em todo o país com a missão de alcançar milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis. É mais comum a gente ter um quadro febril, com dores no corpo e sintomas respiratórios associados. Então, tosse, coriza, pode ter falta de ar nos quadros mais graves. Então, esse é o quadro típico. Muitas vezes não dá para distinguir de outros vírus só com a clínica, né, só com as características dessa apresentação. Mas existem testes diagnósticos específicos que podem ser utilizados de imunofluorescência, de biologia molecular, ou muitas vezes o médico vai tomar a decisão a partir dos seus sintomas clínicos, qual que é o melhor manejo para você. Ao todo, o público-alvo da campanha é de quase 80 milhões de pessoas. Para isso, o governo adquiriu quase 70 milhões de doses que estão sendo distribuídas aos estados. A campanha segue até o dia 30 de maio. A vacina da gripe é atualizada todos os anos para proteger contra as principais cepas do vírus. E os resultados são importantes. O imunizante pode evitar entre 60% e 70% dos casos graves e das mortes. O vírus influenza, ele sofre mutações constantes. Então, a vacina que você recebeu o ano anterior e anos anteriores já não funciona mais, porque o vírus ele vai sofrendo essas modificações e as vacinas elas vão sendo atualizadas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, contemplando as cepas novas com essas mutações. E aí, se a gente recebe essa vacina atualizada, todos estarão mais protegidos e vão ter a produção de anticorpos protetores contra a doença. Mesmo assim, os números ainda preocupam. Só em 2025, mais de 200 mil pessoas tiveram síndrome respiratória grave no Brasil. E neste ano, até março, já são mais de 14 mil casos e centenas de mortes. Em boa parte das situações, o vírus da gripe está entre os principais responsáveis. É bom sempre lembrar o que a gente está evitando com a vacina. Estamos evitando principalmente as formas graves. Então, a insuficiência respiratória aguda, mais importante, você precisa ficar na ventilação mecânica, precisa de internação prolongada, muitas vezes em UTI. Então, não é que você não vai ter nenhum resfriado, porque a gente tem vários outros vírus que podem causar sintomas de resfriado, sintomas de gripe, porém, os quadros graves por influenza, a gente tem a evidência clara de que a vacina é extremamente importante. A vacinação é gratuita pelo SUS e prioritária para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e profissionais da saúde. Mas a proteção não é individual. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus e maior a segurança para toda a população. Entre crianças de 6 meses e 6 anos de idade e idosos acima de 60 anos que nunca receberam essa vacina, ela deve receber em 2 doses com intervalo de 1 mês entre as doses. E as pessoas e crianças que já receberam essa vacina devem receber uma única dose. A orientação é procurar uma unidade de saúde e garantir a proteção, principalmente para quem faz parte dos grupos prioritários. E destinação do imposto de renda permite apoiar projetos sociais diretamente na declaração. O governo de São Paulo anunciou um novo feirão Casa Paulista com mais de 6 milhões de reais em subsídios para famílias que sonham com a casa própria. Ao todo, serão 532 cartas de crédito imobiliário distribuídas em cidades como São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Piracicaba. Os valores podem chegar a até R$ 16 mil na capital
e são destinados a famílias de baixa renda que não possuem imóvel. Para participar, é preciso ganhar até 3 salários mínimos e não ter financiamento ativo. A ideia é facilitar o acesso à moradia e movimentar o setor da construção. E começou o prazo para a declaração do imposto de renda, mas o que muita gente ainda não sabe é que é possível transformar parte desse valor em apoio a projetos sociais. Todo ano, milhões de brasileiros prestam contas ao Leão, mas o que pouca gente sabe é que parte desse imposto pode ter um destino diferente. O contribuinte pode destinar até 6% do imposto devido para fundos que apoiam crianças e adolescentes. Um recurso que continua sendo pago, mas que passa a ter um impacto direto na sociedade. Em São Paulo, organizações como esta utilizam esse recurso para manter e ampliar projetos sociais. A instituição atende mais de 2.000 pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos. Qualquer pessoa física que faça a declaração completa do imposto de renda. O cálculo é feito automaticamente pela plataforma e é uma maneira de destinar uma parte do seu imposto a pagar para projetos sociais relevantes e fortalecer o trabalho de organizações sociais como a ASA, sem prejuízo para a sua declaração do imposto de renda. Com esses recursos, projetos saem do papel e iniciativas que envolvem educação, inclusão digital, saúde e atividades culturais. Especificamente para crianças e adolescentes, que são cerca de 600, a gente desenvolve um projeto já há 4 anos, que se chama Previnência. E é um projeto super importante, porque ele tem como objetivo ampliar o conhecimento do corpo, prevenir violências, especificamente a violência de gênero. É um tema muito quente hoje em dia nas notícias, né? Esse tema atinge diretamente meninas e mulheres, mas não só, e é muito importante que a gente consiga desenvolver ações coletivas e estratégias consistentes de prevenção a esse tipo de violência. E fazer a doação é mais simples do que parece. Basta escolher o modelo completo da declaração e acessar a opção de doação diretamente no sistema da Receita Federal. Se você faz a declaração no modelo completo, a própria plataforma do imposto de renda vai fazer o cálculo de quanto que você pode doar e destinar para organizações sociais como a ASA. Se você quiser ajudar a ASA, a Associação Santo Agostinho, você pode escolher o fundo estadual, que é o CONDECA, ou o fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente. Depois de emitir o boleto, com o valor que a plataforma vai autorizar ou com o valor que você escolher, dentro do limite de até 3% do seu imposto devido, você tem que pagar esse boleto e entrar em contato com a gente, informando que essa doação é para os projetos da ASA. Com o seu recibo de doação, a gente consegue acionar os fundos e resgatar esse valor para apoiar nossos projetos. Então é necessário gerar e pagar o documento e enviar o comprovante para a instituição escolhida. Importante lembrar, essa destinação não gera custo extra. É apenas uma forma de escolher para onde vai parte do imposto. E o prazo para a declaração do imposto de renda segue até o fim de maio. A destinação pode ser feita diretamente no momento do envio. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Eu te encontro amanhã. Até lá!